aqui na programação da Rádio Melodia. Estamos transmitindo também a partir de agora pelo Facebook, tá bom? E eu quero retomar aqui de onde eu parei semana passada, mas antes eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Shirley, ali do Vila América, né, que ligou e dizendo aí que está na escuta, está na programação. Obrigado, irmã Shirley, e a todos vocês que estão ouvindo, né? Quero mandar um abraço também para todos os irmãos da comunidade videira. E lembrando que hoje é dia de Santa Ceia ali na comunidade videira, né? E então estaremos ali às 18h30 nesse culto maravilhoso. Acho que na maioria das igrejas hoje se celebra, né, a ceia do Senhor. Bom, retomando aqui de onde a gente parou, semana passada ou semana retrasada, a gente estava falando sobre a visão que João tem. Dá uma baixadinha no retorno. Isso. Não. Glória a Deus, obrigado. Agora aumenta o retorno para mim. Isso. Amém. Abaixa um pouquinho o fundo. Isso. Pode baixar mais um pouquinho. Isso, agora aumenta. Isso. Pode baixar mais um pouquinho o fundo, tá muito alto. Isso, é que às vezes o fundo fica muito alto, eu perco. Obrigado, Mateus. Que bom ter Mateus aqui comigo, né, gente? Ele está me ajudando aqui na sonoplastia. Bom, então nós vimos aqui que João, ele vai ver então o trono de Deus, ele vai ver Deus assentado no trono, os 24 anciãos, como eu já falei anteriormente, e aí a cena vai se descortinando e Deus vai mostrando mais detalhes para João. E um desses detalhes é que ele vai ver na mão do que está sentado no trono, na mão de Deus, um livro que vai estar selado com 7 selos, e ninguém pode abrir esse livro, ninguém pode desatar os selos, a não ser Jesus Cristo, né? Como a gente já havia falado. E quando, diz a palavra, quando Jesus Cristo, quando o Cordeiro tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, de milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as escrituras existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amados, agora isso se deu no capítulo 5 do livro do Apocalipse, né? E no capítulo 6 agora nós vamos ver aqui a abertura do livro. Mateus, só mais um pouquinho. O fundo. Isso. Amém. E nós vamos ver aqui que o capítulo 6, ele começa, né, com a abertura do primeiro selo. Lembrando que esse livro ele estava selado, né, com 7 selos. Isso significa que o livro evoca a perfeição daquele que é digno de desatar os 7 selos, abri-lo e fazer cumprir os juízos de Deus. Só Jesus podia fazer isso, e ele certamente
o fez. Lembrando que aqui João, ele está vendo coisas na época dele, né, que ainda haveriam de acontecer coisas para o futuro. Muitas delas ainda não aconteceram, algumas aconteceram e outras ainda estão por acontecer. E o que a gente vai estar tratando daqui para frente são coisas que vão acontecer, né, que estão previstas para acontecer. E então, no capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa só voz, numa voz como de trovão: Vem! Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Então, o primeiro selo, ele traz aqui um cavalo branco e o seu cavaleiro tem tem um arco, e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Muitos acreditam, amados, que este cavaleiro do cavalo branco seria Jesus vindo e que o evangelho, por fim, seria vencedor, e tem toda assim uma narrativa, né, em torno desse cenário, mas muitas igrejas, e incluindo eu também, né, defendo que esse cavaleiro, ele é o anticristo, e eu vou explicar para você mais tarde, tá? Não menosprezando quem crê diferente, mas é até interessante que a gente tenha, né, nossa base de fé, né, tudo, porque isso também, que se é Jesus, se não é, também isso não é relevante para a salvação. Mas isso mostra que a gente fez um estudo acurado a respeito do tema e chegou-se a essa conclusão. Podemos estar errado, podemos, mas por enquanto essa é a informação que se tem, mas eu acho que faz algum sentido, até porque a gente vai estar descortinando isso aqui, tá? Bom, o primeiro selo, então, ele vai trazer um cavalo branco. O fato de estar montado em um cavalo branco, muita gente entende que é Jesus. E o fato de estar com a coroa também, e saiu vencendo e para vencer, muita gente imagina que seja Jesus montado em seu cavalo branco, e é o evangelho, então, sendo vencedor, vencendo e tal. Claro, em relação ao evangelho, o evangelho sempre vence, porque próprio Jesus diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não passariam. Mas o fato de Jesus, de ser um cavalo branco e seu cavaleiro está com a coroa e outros detalhes, não quer dizer que esse cavaleiro seja Jesus, mas será alguém que irá se passar por ele. Esse cavaleiro, ele representa o anticristo, que vai enganar o mundo com uma falsa paz. E o mundo seguirá. A gente vê aí, amado, que o discurso do mundo, dos grandes estadistas, da ONU, das instituições, é paz daqui, paz dali, né? Mas a gente sabe que não dá para ter paz no mundo se o príncipe da paz não estiver reinando. Se o Deus da paz não estiver reinando. As pessoas, elas querem obter a paz sem Deus, é impossível. É impossível isso, né? O homem sem Deus, ele não consegue chegar à paz, porque a paz é Jesus. Jesus mesmo disse uma vez: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, amados, esse anticristo, é claro, para ele chegar, isso é notório, né? Já estão até falando sobre o chip que já está sendo introduzido, aquela coisa toda que mais futuramente a gente vai falar sobre a marca da besta, né? O 666, o que é esse 66, supostamente? A gente vai estar entrando nisso aí, não hoje, tá? Mas no tempo certo a gente vai estar falando sobre isso. Mas o que representa este cavaleiro do cavalo branco? Ele vai representar o início da grande tribulação. É quando surgir no palco político, no palco religioso, no palco social disso que a gente chama de globalização, um homem que vai resolver todos os problemas da terra. Ele vai resolver o problema da fome, ele vai resolver o problema dos conflitos ali no Oriente Médio, ele vai trazer uma falsa
paz para a humanidade. É claro que essa paz vai ter um preço, né? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque o anticristo, o diabo, ele não dá nada de graça. E essa paz, essa suposta paz que vai estar reinando na terra, não vai ser a paz de Cristo, não vai ser a paz de Deus, mas vai ser uma falsa paz promovida pelo anticristo para poder, então, o mundo segui-lo. O mundo que suspira pela paz, o mundo cujo discurso político, social, religioso, a tônica é a paz mundial, então o anticristo ele vai se servir deste argumento para promover a paz mundial, só que isso vai ter um preço, amado, e eu não quero estar aqui para pagar esse preço, tá bom? Você vai entender isso já já. Bom, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, a gente já falou isso nas primeiras sessões, vamos dizer assim, né? Então, lá fala de um príncipe que haveria de vir e que faria aliança com Israel por 7 anos, ou seja, exatamente aqueles 7 anos que faltavam para fechar as 70 semanas proféticas escatológicas do livro de Daniel, destinadas à nação de Israel, ao povo escolhido de Deus. Então, o anticristo, a ascensão desse anticristo vai inaugurar essa última semana. E diz no livro de Daniel que ele vai fazer aliança com Israel por 7 anos. Mas na metade deste 7 anos, ele vai então romper essa aliança, ele vai profanar o templo que ainda vai ser construído por ele, né? Ele vai viabilizar essa construção, não vai ser necessariamente construído por ele, mas ele vai facilitar a construção do templo e os judeus, os israelitas, vão entender que este homem será o próprio Cristo, o Messias que eles tanto esperam. Mas, na verdade, vai ser o anticristo. Ele vai ter aí uma projeção mundial muito grande, tanto na questão política, na questão religiosa, na questão social, ele vai ter toda essa autoridade. O mundo vai estar globalizado, a gente já está vendo o mundo caminhando para isso, né? A globalização, e já está se vendo aí a necessidade de um governo mundial. E é claro que esse anticristo ele vai se servir da ONU, Organização das Nações Unidas, e que já está sendo, inclusive, desmascarada. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela é antissemita, ou seja, ela é contra Israel, ela é contra o cristianismo, e ela é grande defensora de ideologias abortistas, ideologias feministas, tudo aquilo que é contra a Bíblia, contra os valores judaico-cristãos, a ONU é contra e ela investe maciçamente para que seja desconstruída a família e, inclusive, a religião, tá? Que são pautas aí da ONU para destruir. Então a gente vê que a ONU, Organização das Nações Unidas, está por detrás de muita coisa que inclusive a gente está vivendo aqui no Brasil. Tá? Mas não quero entrar em detalhes a respeito disso, porque a questão, não estou aqui tratando de política, mas é interessante a gente dar uma pincelada para a gente entender, né, como o anticristo o Satanás já está preparando o terreno para a vinda, para a ascensão desse anticristo, tá bom? E as nações, elas já estarão preparadas para recebê-lo. E a Bíblia diz, né, Jesus ele fala que o anticristo, quando ele vier, ele vai fazer tão grandes sinais e prodígios, maravilhas, ele vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, a igreja vai ser tentada a cair na falácia do anticristo. A igreja desavisada, a igreja que não está mais prestando atenção na Bíblia, a igreja que esqueceu-se de ler a Bíblia para praticar aquilo que é o politicamente correto. A igreja que deixou de pregar sobre a cruz de Cristo, deixou de falar sobre arrependimento para falar sobre outras coisas da esfera material, da esfera física, né? E a gente sabe que Jesus não morreu para nos fazer rico, Jesus não morreu para nos dar uma carreira de prosperidade, ele morreu para nos dar um lugar no coração de Deus, ele morreu para que nós pudéssemos ter a salvação eterna.
Tá? Então, tem muito mais em jogo em relação à morte de Jesus do que simplesmente a gente se valer da religião para ser bem sucedido na vida financeiramente. Eu acho que seria menosprezar ou diminuir muito o sacrifício de Jesus na cruz. Até porque, por mais que você prospere nessa vida, o máximo que você vai viver é 80, 90 anos. Depois disso, você vai ter uma eternidade pela frente, da qual vai depender como é que você usou o seu tempo, como é que você usou o dinheiro, como é que você usou a religião aqui na Terra e que tipo de cristão você foi. Bom, então a gente vê aqui que esse anticristo, né, ele é também mencionado por Jesus em seu sermão escatológico, lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 24, capítulo 24, versículo 24, que ele fala sinais e prodígios e enganará, se possível, os próprios eleitos. E Jesus, no versículo 15 desse mesmo capítulo, ele diz assim, olha, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E aí Jesus, então, ele dá uma descrição de quando o anticristo for profanar o templo, se aclamar como o próprio Deus, ele vai, então, romper essa aliança com Israel, porque Israel, claro, não vai aceitar isso, né? E aí então vai começar uma grande perseguição. O anticristo, que era aliado com Israel, que era amigo de Israel, ele vai se colocar contra, porque Israel não vai aceitar a adoração a ele, e aí vai começar também uma perseguição, se a igreja não tiver sido arrebatada ainda nessa época, que já é no meio, né, da grande tribulação. Se a igreja não tiver sido arrebatada, né, até essa época, então haverá uma grande perseguição à igreja. Bom, nós vemos, amados, assim, temos essa perspectiva que todo político que quer se projetar na política, né, que quer ser aceito, que quer ter o voto do povo, ele começa com um discurso de promessa, né, e ele começa a fazer coisas para mostrar para o povo que ele pode, que ele tem competência, que ele quer fazer, tal, que ele vai fazer e tal, né? Então, no início, o anticristo, ele vai fazer grandes obras em todos os setores da sociedade, na política, na economia, na saúde, na religião. Não estou dizendo, amados, que os políticos que aí estão, se eles fizeram isso, já vai notar, não, é o anticristo porque está fazendo. Não é isso aí, tá, amados? O anticristo, ele vai ter outras características que você vai identificar. Tá? Mas ele vai ser uma pessoa que vai procurar resolver os problemas da humanidade. É claro, senão ninguém vai querer segui-lo, né? E eu quero dizer uma coisa para você que talvez possa parecer heresia. O propósito de Satanás, de imediato, não é destruir o homem. Porque se ele destruir o homem, quem é que vai adorá-lo? O propósito de Satanás é conquistar a adoração do homem. Aí, se o homem não adorá-lo, ele destrói. Mas o objetivo dele é a adoração. Então, o homem morto não pode adorar o diabo. Mas aí o diabo fala, bom, se ele não vai me adorar, então não vai adorar a Deus também, então eu mato ele. Entendeu? Então, o desejo do diabo não é, em essência, matar as pessoas, mas é conseguir a adoração delas. É claro que depois mata, né? Mas o que ele quer realmente é desviar as pessoas de Deus e ter a adoração que deveria ser a Deus e tomar essa adoração para ela. E isso vai estar fatalmente acontecendo no governo do anticristo, tá? O mundo globalizado vai ser o seu palco de ideias, vai ser o seu público, vai estar à mercê do anticristo. E o mundo já está preparado para recebê-lo. Tudo é uma questão agora de tempo. Na metade desse período, ele vai profanar o templo, né, como eu já falei, ele vai se voltar contra Israel e todos os crentes desse tempo, os que se converterão após o arrebatamento da igreja. Então haverá uma grande perseguição à igreja que estará, né, vivendo aqui na terra, na ocasião da grande tribulação. Alguns creem, né, que a igreja será arrebatada antes do início, ou no início da grande tribulação. Outros creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Eu estou inclinado a crer assim também, que é quando o anticristo ele vai realmente suscitar uma grande perseguição contra a igreja, é quando Jesus então vai tirá-la de cena. Mas isso aí também são detalhes, cada um interpreta, né, ou segue a linha que achar
mais argumentos para crer, né? Embora isso não seja relevante para a salvação, como eu costumo frisar, né? E pode ser que eu mude de ideia sobre isso. O mais importante é que é só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão por ele. Tá? E é interessante a gente estudar Apocalipse porque foram palavras de Jesus também, né? Capítulo 24 e 25 de Mateus falam, todo o evangelho de Jesus faz alusão ao reino de Deus, ao arrebatamento, à vinda do anticristo, enfim, então a gente precisa estudar. Bom, a abertura dos outros selos vai ser o desdobramento do governo do anticristo. Os outros cavalos, com suas respectivas cores, sinalizam que horrores sobre as nações, guerras, fomes, pestes e perseguições acontecerão. Mas vamos lá, vamos falar da abertura dos outros selos. O segundo selo, versículo 3 do capítulo 6 do Apocalipse. Quando abriu o terceiro selo, lembra que é o cordeiro que está abrindo o selo, tá bom? Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Perdão, eu estou falando do terceiro selo, mas pulei o segundo. Vamos voltar para o segundo selo, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Olha aqui, amados, eu penso que o primeiro selo serão os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que vai ser a campanha do anticristo para poder se promover como líder mundial. Já o segundo selo, o anticristo, então, ele já começa com uma grande perseguição, a perseguição implacável, tá? E vai promover muita guerra, ele vai se voltar contra Israel, e é claro, ele se voltando contra Israel, ele vai colocar as outras nações do mundo também contra Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus, é o alvo principal de Satanás, que é Israel e a igreja, são 2 povos sobre os quais estão os olhares de Deus. Tá? Mas a igreja aqui possivelmente terá sido arrebatada, mas olha só, um cavalo vermelho, o cavalo vermelho, e esse cavaleiro então foi dada tirar a paz da terra, ou seja, aquela paz que ele mesmo havia promovido, agora vai ser tirada. Vai começar então nação contra nação, reino contra reino, como Jesus fala ali no capítulo 24 do livro de Mateus, tá? E os homens então vão se matar uns aos outros. Bom, a gente já está vendo isso numa escala muito grande e assustadora, né? Só no Brasil há mais de 60 mil mortes, assassinatos por ano. Mas, na ocasião da grande tribulação, isso vai ser muito maior. Diz a palavra que as pessoas vão desmaiar de terror com as expectativas daquilo que haverá de acontecer. Tá? Então nós vemos aqui que esse cavalo vermelho então já vai tirar a paz da terra, os homens já vão estar mais violentos do que são hoje, né? Hoje se mata por qualquer coisa, hoje a vida humana ela está reputada a um par de tênis ou um celular, né? As pessoas matam por qualquer coisa. Então não vai ser difícil no reinado do anticristo ou na grande tribulação ter esse tipo de... Mas aqui está falando também mais de guerras e rumores de guerras, né? Na verdade, guerra sempre houve, mas na ocasião da grande tribulação, as guerras elas acontecerão numa dimensão assustadora. E aí nós vamos falar agora do terceiro selo. O terceiro selo, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Olha, amados, quando fala que esse terceiro cavaleiro vai estar com a balança na mão para medir o alimento, a comida para as pessoas, significa que vai haver escassez de alimento, que as pessoas estarão morrendo de fome, que as pessoas estarão sendo
vítimas de uma fome universalizada nunca vista antes na face da terra. Tudo isso que a gente está vendo aqui no Apocalipse, você talvez diga, mas isso sempre houve, mas isso sempre aconteceu, né? Mas, amados, quando se trata do Apocalipse, é que essas coisas vão estar acontecendo numa dimensão gigantesca. Nunca antes vistas, né? Ou acontecidas na história da humanidade. E aqui vi uma voz no meio dos 420 dizendo, uma medida de trigo por um denário. Um denário era um dia de trabalho. Vamos supor que um dia de trabalho hoje seja o quê? R$100? Um dia de trabalho, Mateus? Me ajuda aí, você que é trabalhador. Um dia de trabalho hoje, vamos supor, de um pedreiro é R$100, R$100, né? Uns R$100. Já imaginou uma medida de trigo? Agora, a medida de trigo não chega a ser nem 1 quilo. Eu não sei quanto é a medida de trigo, mas não é 1 quilo. Agora, imagina você, né? Só para a gente ter uma ideia de como vai estar escassa o alimento no período da grande tribulação. Você comprar, tipo, 1 quilo de trigo por R$100, então não é todo mundo que vai poder comer pão. Né? Imagina, o pão é feito de trigo, o macarrão é feito de trigo, a maioria dos alimentos que a gente come é feito de trigo, não é verdade? Então, a cevada também e tal, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Eu não sei dizer precisamente por que, né, que o azeite e o vinho não será danificado, até porque acho que o azeite, por ser algo tão raro, e o vinho, né, também tão mais raro ainda, se o trigo, que era tão popular, já seria esse preço, imagine o azeite e o vinho, quanto é que não iria custar. Mas aqui a gente vê, amados, que como decorrência dessas guerras, sempre quando há guerra, a economia do país em guerra é afetada e a escassez de alimento, então, ela começa a reinar sobre aquela nação que está em guerra, porque os recursos daquela nação são destinados à defesa da nação, né? A alimentação do exército, a gastos, a investimentos com aparelhagem bélica, né? Com armas de guerra e tal. Então, todas as economias daquela nação vai ser investida na proteção do país ou no ataque, né, daquele país. Tá? E vai haver pouco investimento em alimentação, então vai haver escassez de alimento. Então, como consequência da guerra, vem aí o terceiro selo, cujo cavalo é preto. E o seu cavaleiro está com a balança na mão, ou seja, o racionamento do alimento. Bom, e no nos versículos 7 e 8, nós vamos ver aqui a abertura do quarto selo. Vamos lá. Quando ele abriu Peraí que eu pulei, é 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. A 4ª parte da humanidade. Nós somos hoje cerca de 7 bilhões de habitantes na face da terra. Bom, se fosse 6 bilhões, a 4ª parte seria 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Não é isso, Mateus? Você que é bom de conta aí. Se fosse 6 bilhões, então 1 bilhão e meio. Mas são 7 bilhões, né? Temos mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. Então a 4ª parte da humanidade, amadas, seriam quase 2 bilhões de pessoas morrendo nessa mortandade. Pelas guerras, pela fome, pelas feras, enfim, o mundo estaria literalmente entrando num caos jamais visto antes. Não se tem notícia de coisas semelhantes a essa. Eu acho que é por isso que muita gente tem horror ao livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse, ele inspira um certo terror, mas não sem motivo. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu não acredito que um Deus
se diz que é amor, se diz que é perdão e tudo, vai deixar acontecer isso na terra. Mas, amados, ele vai deixar isso aí justamente porque ele é amor, é perdão e é também justiça. E essas coisas estão escritas no Apocalipse justamente para a gente poder fazer a decisão. Deus é tão bom que ele não quer que você passe por isso. E ele enviou Jesus Cristo para morrer por você. Se você entregar sua vida a Ele, se você seguir a palavra de Deus, então você vai estar livre de tudo isso. A carta à igreja em Filadélfia, Jesus está dizendo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo todo, para experimentar os que habitam na terra. Então, você não precisa passar por isso, mas com certeza, aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, vão amargar esse tempo, tá? Bom, vamos lá, o quinto selo. Perdão, quarto... É o quinto. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, igualmente eles foram. Aqui o que dá a entender, amados, que são, nesse quinto selo, João viu debaixo do altar as almas das pessoas que haviam sido mortas por conta da perseguição do anticristo. A igreja supostamente já estaria no céu, tá? Mas haverá ainda 144 mil judeus que vão pregar o evangelho, né, dentro desse período da tribulação, e haverá também a igreja, né, um remanescente, haverá muitas pessoas que vão se converter depois da grande tribulação. Muita gente diz que não vai ter mais igreja, não vai ter mais pregação do evangelho na grande tribulação. Isso não procede, tá, amados? O evangelho vai continuar sendo pregado durante o período da tribulação. Muitas pessoas vão se converter durante o período da tribulação, só que o preço vai ser muito mais caro do que se paga hoje, né? Hoje você não precisa morrer pelo evangelho, mas não aqui no Brasil, né? Em alguns lugares as pessoas são submetidas a isso. Mas no período da grande tribulação vai se universalizar a perseguição contra os crentes, contra os cristãos. Tá? Então, debaixo do altar, na abertura do quinto selo, João vai ver as almas das pessoas que foram mortas, que foram assassinadas por causa do testemunho que sustentavam. E elas estavam pedindo aí a intervenção de Deus, a vingança, né, do sangue sobre os que habitam na terra, ou seja, daqueles que participaram dessa chacina sangrenta contra os cristãos. E aí foi dada a cada um deles uma vestidura branca, e lhes foi dito para que repousasse, olha, fica um pouco aí ainda, até que se complete o número dos outros que vão ser mortos, assim como vocês foram. Então há uma promessa para esses que foram mortos por causa do testemunho, que no final eles vão fazer parte da ressurreição final. Mesmo nesse tempo, amados, muitos se converterão a Cristo e se recusarão a prestar obediência ao anticristo e às suas leis. Por causa disso, haverá uma sangrenta perseguição aos cristãos. Eles serão odiados, perseguidos, mortos, pois não aceitarão a marca, a respeito da qual nós vamos falar mais futuramente. E o nome de Jesus, então, será odiado, combatido em todo o mundo. João, em sua visão, os vê clamando por justiça, mas eles deverão aguardar até que se complete o número dos que vão ser mortos nesta época. O quinto selo vai falar, então, justamente sobre isso. Tá? E nós vamos ficando por aqui, tá? Mas até porque a bateria do meu notebook está acabando. Daqui a pouco vai me deixar na mão. Mas semana que vem também estamos com o tempo, né, contado. E semana que vem a gente vai dar continuidade, tá? Tem muita coisa ainda para você saber sobre escatologia, né? Sobre o livro do Apocalipse, sobre o anticristo, tá? Algumas coisas que o apóstolo Paulo nos alerta, nos fala, e a gente vai estar podendo também
então, abordar todos esses temas, ok? Por enquanto nós vamos ficar por aqui, semana que vem a gente vai continuar aqui, nós vamos falar sobre o sexto selo e o sétimo selo, tá? E nós vamos então dando a continuidade a essa programação, ok? Então, muito obrigado você que nos ouviu, acompanhou aí pelo Face, né? Que Deus te abençoe. Você que nos ouviu pela Rádio Melodia também, muito obrigado. Esse é o programa Harmonia dos Sons, que vai ao ar todos os domingos das 15 às 17 horas. Né? E nós já estamos então no encerramento. Hoje, excepcionalmente, o nosso programa foi de 1 hora apenas, mas semana que vem nós teremos 2 horas de programa, tá bom? E estarei contando com o Matheus aí para estar ajudando. O Matheus hoje está aí na sonoplastia, está me dando uma tranquilidade muito grande aqui, Matheus. Você não sabe a importância que você está tendo hoje aqui no programa, né? Porque geralmente quando a gente... de volta, né? Hein? Semana que vem estamos aqui de novo. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Tem mais música preparada aí, Matheus? Eu separei uma música aqui que eu particularmente gosto muito e tem bastante tempo que eu não escuto, que é a música que chama O Silêncio, na voz de Catedral. Não sei se você conhece, é uma música muito boa. Bem, vou conhecer agora. E com isso, então, a gente vai se despedindo. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos de volta aqui.